Estamos de volta e você que nos assiste pelos canais 24 e 524 da Claronet, Claro Fibra e também nos acompanha pelas nossas plataformas digitais, YouTube, Facebook, vai poder conferir agora um papo muito legal aqui com o Paulo de Castro, estou aqui com ele, querido, e com a Liane Neves. Nós vamos falar hoje sobre a Câmara Brasil-Canadá, que fez 50 anos, né, Paulo, no ano passado? Comemorou ano passado 50 anos. E agora estamos chegando aqui em Porto Alegre. Isso, vai ter um escritório em Porto Alegre, é isso? Nós temos um escritório de representação aqui. Eu costumo dizer que nós somos uma Câmara Brasil-Canadá, não São Paulo-Canadá. Então, justamente, a gente quer compartilhar as oportunidades que o Canadá oferece com outras regiões e, claro, que o Rio Grande do Sul não podia ficar de fora. Não, e é fantástico, né? E vocês... Bom, é tanto assunto pra gente falar aqui hoje, tão bom, porque é muito legal essa proximidade, né, que vocês estão trazendo, assim, fazendo a gente conhecer um pouco mais do Canadá, que é tão maravilhoso, né? Também através dessa mostra que esta nossa amiga, que grande amiga e super profissional, Liane Neves, está fazendo aí junto, né, com vocês. Parabéns, Liane, também está muito linda. Sim, muito obrigada e é um prazer estar aqui, né, no programa contigo e apresentar, falar um pouco desse projeto muito bacana, Olhares Cruzados, tá junto com o Paulo, né, representando a Câmara de Comércio Brasil e Canadá, e vamos lá, vamos conversar. Como é que surgiu, Paulo, então, esse projeto todo tão legal aí? Olha, esse projeto é muito interessante porque ele tem o objetivo de aproximar os dois países através de um intercâmbio de fotógrafos, onde a gente pega um fotógrafo de uma cidade brasileira que fica uma semana tirando fotos de uma cidade canadense e trazemos um fotógrafo daquela cidade canadense para vir registrar imagens da cidade do outro fotógrafo. Então, justamente, Olhares Cruzados, porque você tem esse olhar do visitante, do explorador, do curioso, brasileiro registrando imagens de uma cidade canadense e vice-versa, do canadense registrando imagens brasileiras. E a partir daí esse projeto se desdobra na edição de um livro e de exposições nos dois países que mostram um diálogo entre essas duas cidades. E aonde que já aconteceu antes de Porto Alegre? A gente já teve São Paulo com Montreal, Rio de Janeiro, Toronto, Vancouver, Florianópolis, Brasília, Ottawa, Curitiba com cidade do Quebec e agora Porto Alegre com a cidade de Edmonton, no Canadá. Então, eu acho importante também falar que, além disso, essa edição ela foi feita por duas fotógrafas, pela primeira vez duas mulheres fotógrafas, né, registrando. Então é o olhar feminino, né, através dessa exposição e as fotos que estão no livro também. Sim, ainda fantástico isso, né? Ele não sabia. Duas mulheres, olha só que legal isso. E outra coisa é também essa cidade que eu particularmente não conhecia, que é Edmonton, que eu não sabia, mas que tem várias peculiaridades realmente com Porto Alegre, né? Então, uma cidade grande, que não é uma cidade pequena, para quem não, né, para quem não sabe. Eu acho que isso também é uma coisa interessante do projeto, porque ele começa a trazer para as pessoas, começa a aproximar outras cidades que às vezes estão fora do radar das pessoas. Então, no caso, você comentou ali Edmonton, é a capital de uma província. Na verdade, lá no Canadá, o que a gente chama de estado, eles chamam de província. Então, é a capital de uma das principais, talvez a mais rica província canadense hoje, que tem uma região também que teve uma vocação muito forte de agronegócio, uma região que seria equivalente ao Pampa canadense. Exatamente. É a capital do estado, da província ali, com de mais Alberta. ou menos de Alberta, com 1,5 milhão de habitantes, que regula com Porto Alegre. E são cidades também que estão se reinventando e estão se tornando grandes polos de inovação, assim como a gente vê aqui essa semana com o South Summit em Porto Alegre, que inclusive trouxemos uma delegação canadense. A gente vê que Edmonton é um grande polo de inovação, inclusive é um polo de referência em inteligência artificial,
em transição energética, as principais discussões hoje no Canadá sobre, por exemplo, os projetos relacionados a hidrogênio, todos estão sendo feitos lá, além de ter também muita tecnologia ligada à indústria, que seria a indústria 4.0, e a questão de agronegócio, tecnologias para o agro também. Não, então, fundamental para a informação também, né? E são setores que você vê que conversam muito com os setores de força aqui do Rio Grande do Sul. Claro, com certeza. Então a gente viu que são duas cidades que às vezes estão fora do radar, o próprio caso de Porto Alegre, quando você pega um canadense, eles, quando pensam em Brasil, eles pensam em São Paulo, Rio de Janeiro, e às vezes você tem um ecossistema rico como esse aqui de Porto Alegre, que está fora do radar do canadense, assim como o ecossistema de Edmonton, que está fora do radar do brasileiro. É verdade. Então, eu acho que esse projeto, além de todo o potencial cultural dele, ele traz também esse benefício de você aproximar, gerar um interesse nesses dois polos também para negócios e para cooperação tecnológica. Muito, até queria pedir o pessoal mostrar um pouquinho das imagens dessa Sim, mostra que a gente está falando. Vamos voltar com essas imagens. Complementar, isso é Edmonton. Óbvio. Que são também, e sempre em contraponto vai a foto de Porto Alegre. Sempre tem uma foto de Edmonton e Porto Alegre. As fotos de Porto Alegre foram feitas pela fotógrafa canadense Shauna Lemay, tá? Que ela teve aqui em Porto Alegre, ficou uma semana. Acho que tu teve a oportunidade de conhecer ela, não foi? Uma vez nós estávamos na rua, saindo ali na frente do shopping. Exatamente. Agora eu me lembrei, viu? Hoje em dia, a minha memória. Ah, verdade, né? Que legal. Não, e eu acho que foi um privilégio também, complementando tudo que o Paulo falou, o fato de eu ter conhecido essa cidade como fotógrafo e como jornalista, né, e de ter feito um trabalho livre, assim, sabe? Que eu digo livre é de não ter, saber que tu tem que mostrar a cidade, porque isso sem é uma conhecer, coisa, né? Sem conhecer, não, sem ter é ido uma antes. coisa que faz parte do meu trabalho, da minha formação como fotógrafo. E eu acho que é importante assim, ó, dar uma cor local. Entende? Mas, assim, o olhar livre, sabe? Para tu poder captar e olhar a cidade através do meu ponto de vista. Então, isso é muito legal e foi um exercício, um desafio, mas uma coisa muito gostosa e é muito importante fazer isso, sabe? E a gente vendo esse outro lado, né? O que isso representa e o que isso vai levar de pessoas a quererem conhecer a cidade através das imagens. Com certeza. E é interessante que eu lembro que até na preparação a Liane ainda chegou para mim e falou, mas o que eu tenho que fotografar? Eu falei, o que você quiser. Olha porque, só. na verdade, isso é difícil, né? Para receber um briefing desses, né, Liane? Porque maravilhoso. Maravilhoso, exato. E o interessante é isso. Cada fotógrafa tirou, eu acho que você tirou mais de 2.000 fotos, né, Liane? Eu fiz quase 3.000 fotos. Meu Deus. Porque é bem aquela coisa, você ia de manhã com a máquina, assim, fotografando, né? Tudo é novidade, tudo é diferente, a luz, o enquadramento. E eu peguei também um período bem interessante lá, que foi, assim, o final do verão e início do outono. O outono que tem a cor mais linda, né, para fotografar. E aí tu imagina no Canadá, que tem aquele tom dourado, né, que eu acho que é uma coisa ali. Então, eu consegui pegar um pouco disso. E eu consegui fazer um monte de fotos. E a gente teve que selecionar 400. Tanto eu mandei 400 fotos e a Shauna também. E, a partir disso, eles fizeram uma edição e uma curadoria exatamente cruzando as fotos, que aí eu acho que tu pode falar. Vou pegar o livro aqui para mostrar um pouquinho para o pessoal também, que é interessante. Né, Paulo? Não sei se tu quer... Não, o que eu acho legal até comentar do livro é que tanto no livro como na exposição, que está lá na Casa de Cultura Mário Quintana, as fotos são apresentadas em pares. Então, sempre de um lado é a cidade canadense, do outro é Porto Alegre. Então, você consegue criar esse diálogo entre as duas cidades, percebendo diferenças, semelhanças, curiosidades. Inclusive, eu acho que é interessante até aproveitar esse olhar do visitante, do estrangeiro, para, às vezes, revisitar a nossa própria cidade, onde você, muitas vezes, passa em locais ali no dia a dia e aquilo vira uma paisagem que você
às vezes não nota algumas questões que o olhar... Passa despercebido, né? Que o olhar de fora, às vezes, olha aquele mesmo lugar, aquele mesmo edifício, aquela praça que você passa todo dia, com um olhar diferente, e você começa a conhecer a sua cidade, às vezes até com um outro olhar. Com certeza, né? A mostra fica até quando lá? Ela fica até dia 16 de junho. Então dá tempo de todo mundo ver com calma, ver e rever. Com certeza. Exatamente. E ela, lá na Casa de Cultura estão 2 locais. No 7º andar, ali no corredor que vai para o restaurante Lola, que tem aquela cúpula maravilhosa. Né? Onde aconteceu até o evento que a gente estava lá, né? Exatamente. E no 3º andar também tem um pouco da exposição. Então é interessante, porque eu sou suspeita, mas eu acho assim, aquele prédio da Casa de Cultura Mário Quintana, muito lindo. Bom, tem uma história muito grande contigo, né, Eliane? Também, sim, assim, da tua vida. Tem uma história comigo, através do Mário Quintana. Isso. Né? Então, eu acho que também, para mim, é um prédio que me toca, que tem boas lembranças, né? Que tem uma energia. Eu digo, ali tem a alma do Quintana, tem né? Que mesmo tudo que tem ali, de saber um pouco da história, tanto do hotel, né? Que era o antigo Hotel Majestic, como hoje, que é o caso. E é impressionante, assim, o que está se transformando a Casa de Cultura. Hoje eles têm uma média de 1.000 visitantes por dia. Olha que coisa louca. 1.000 visitantes por dia. 1.000 visitantes por dia. Então, gente. E é um público assim, bem diferenciado e diversificado, porque são estudantes, são pessoas. Um dia a gente foi lá, eu fui lá para a montagem da exposição, tinha um grupo da terceira idade. Várias senhoras, todas lá, caminhando, conhecendo. Então, essa mescla que eu acho que torna o lugar interessante, e é esse público também que a gente quer atingir, né? Que isso vai ser esse público, né? Um público que gosta de cultura, né? Que gosta de história, enfim, um público que está sempre conectado também, né? Muito com a Casa de Cultura em si, porque ela também propicia esse tipo de, né? Ela é mutante, ela está sempre, exatamente. Tem sempre alguma coisa interessante acontecendo. Então, que e bom as que fotos, assim, vão mostrar, e é bem isso, despertar vontades, né? E eu acho, como vocês falaram, como acho que mais tu falaste, que, tipo assim, eu também, quando eu soube que eu ia para lá, eu não sabia muito de Edmonton, e fui atrás, fui olhar, porque eu sou jornalista, curiosa, né? Já fui atrás das informações. E é impressionante, eu fiquei impressionada, achei incrível a cidade, por tudo que o Paulo já falou, e também porque tu vê aquela movimentação. Mas uma coisa curiosa que eu acho também, principalmente Edmonton, porque é uma cidade que tem diferenças de temperatura. No inverno lá é muito frio. Então, ela é uma cidade muito voltada para dentro, indoor. Né? Que é diferente, assim, ela tem muitas galerias. Tem um shopping que a exposição vai para lá, que é a exposição, que é o 2º shopping do mundo. Então, né? ela sai daqui, em junho, vai para lá. Em maio, lá. Ela vai ter uma... Aqui continua até junho, mas em maio ela vai abrir... Na verdade, a gente vai montar outra exposição lá, porque tem até um período onde as 2 exposições vão estar acontecendo ao mesmo tempo, porque a de Porto Alegre vai até 16 de junho, e em meados de maio, a gente está definindo a data ali, mas na 3ª semana de maio, a gente vai inaugurar uma outra exposição mostrando Porto Alegre para os canadenses. Nesse shopping que ele Nesse que é o 2º maior shopping do mundo. Ele é incrível, tem até uma praia com onda, eu fiquei impressionada. Tudo em Edmonton? Sim, tudo indoor. Tudo indoor, não, inclusive, em novembro eu tive lá... Tem até uma foto no livro. No livro tem uma foto. Em novembro eu tive lá, então fora estava fazendo menos 17, nevando e tal, e dentro as pessoas de maiô, você curtiu ali numa piscina com onda e tal. É isso uma que coisa eu digo, incrível. que é uma coisa que é uma cidade meio... Porque não tem... Uma diferença que eu notei, claro, tem a rua ali que tem os bares, restaurantes, isso... Tem, mas vamos dizer, essa questão de lojas, assim, aqui no Brasil, tem muito assim na rua, loja de rua, né? Não é dentro de shopping. Lá quase tu não vê isso, porque é tudo dentro, claro, né? tem que se adaptar ao clima, então, né? Exatamente. Então, esse movimento, sabe, é bem interessante. E outra coisa interessante que eu descobri, que me falaram essa informação, que só em Edmonton tem 22 mil brasileiros. Olha que coisa Ninguém louca. nem imagina também. Não, imagina. Aliás, a Eliane foi numa churrascaria, era isso? Uma churrascaria lá? Foi Descobriu uma churrascaria. A churrascaria Pampa,
que é uma Que é rede de uma de gaúcha, da Patrícia Rosa, que é de Pelotas, que ela Olha tem. aí. Eu cheguei lá, parecia que eu estava no Rio Grande do Sul, porque era espeto corrido, era caipirinha, era feijoada, tinha pão de queijo, música gaúcha. Nossa! Tá em casa, e todo né? mundo falando Realmente. português. Tá em casa. Inclusive a Patrícia, acho que vale comentar, que é uma gaúcha que está morando lá em Edmonton, ela é diretora da Câmara, representando a Câmara de Comércio Brasil-Canadá lá para o oeste canadense e mora lá em Muito bem. Edmonton para apoiar as empresas brasileiras que estão se instalando lá. Então a gente tem, inclusive, um apoio local Perfeito, né? capitaneado por uma Uma gaúcha gaúcha. ainda, perfeito, Sim, né? ela me levou em vários lugares lá, e assim como a fotógrafa canadense também. Mas uma não, quanto à fotógrafa, uma não interferiu no trabalho. A gente só trocou informações de lugares interessantes em cada cidade. Ótimo, que né? Devem ser Deixa eu vistos. só mostrar para o pessoal de casa, que o pessoal quiser saber mais sobre a Câmara, aqui, ó, Brasil, Canadá. Por favor, aqui, ó, vai estar o QR Code aí na tela, pode escanear o QR Code, tem todas as informações ali, ó. Tá? Vou deixar aqui um pouquinho só para o pessoal de casa poder captar aí bem esse QR Code. Poder e pegar saber, o celular então, e já. todas as informações, né, sobre a Câmara. Isso. Gente, queria agradecer a presença. Imagina. Esse papo aqui, ó, dá para render, dá pra gente ficar a tarde toda conversando aqui, amanhã toda e a tarde toda. Foi um prazer. O prazer foi meu. Muito obrigada. Um prazer, Parabéns. Gigi. Parabéns, Obrigada. parabéns para o Paulo, primeiro, porque ele teve a sensibilidade também de captar isso, de pegar uma fotógrafa gaúcha como a Liane, que é uma super profissional, que tem esse olhar feminino, que é maravilhosa. Não vou falar muito aqui porque é amiga, né? Enfim, essas coisas. Mas parabéns aí por trazendo essa troca pra gente. Deixa eu dar um beijo em vocês, Tá, que agora eu tenho que ir lá na obrigada. chefe. Obrigada. Beijo, um prazer receber vocês. Obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigada pela tua disponibilidade. Imagina, né? foi ótimo, um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi meu.